Mais uma vez a arbitragem prejudicando o Grêmio em Itaquera. Dessa vez, quando expulsou um jogador do Corinthians. Fim de jogo em Itaquera, Corinthians 0, Grêmio também 0. Né? Eu brinquei aqui no começo do vídeo porque, de fato, quando o Corinthians teve um jogador expulso, passou a jogar melhor. Né? O Grêmio foi pior quando tinha um jogador a mais em campo. E já vou falar disso. Mas antes, né, de seguir na resenha do jogo, do Grêmio, da atuação e tudo mais, cara, eu acho que eu não tenho. Eu ouvi muito pouca gente falando do jogo, eu tava num churrasco, não tô muito por dentro, mas eu acho que não tem se falado muito disso. E mais uma vez, na minha opinião, agora falando sério, eu acho que o Grêmio foi garfado em Itaquera. A consequência desse garfo é pequena, é muito pequena. Talvez por isso não foi tão falado. Mas a expulsão do Gustavo Nunes é um escândalo. É um escândalo. O que acontece nesse jogo? O juiz, de uma forma patética, não expulsa o Ranieri, né, o jogador do Corinthians, naquela entrada no Vigia Sante. Ele não expulsa olhando a jogada no campo. É patético, né? É o mesmo caso do pênalti do Yuri Alberto, da mão do Yuri Alberto do ano passado. É um negócio que, assim, por mais que o VAR tenha sido inacreditável e inexplicável, né, naquele lance, já é constrangedor o árbitro não ter visto aquilo em campo. Eu digo mesmo, tá? Eu digo mesmo, o árbitro tinha que ter visto a expulsão né, da falta que o Vigia Sante sofreu no campo. Mas pelo menos ali o VAR salvou, né? Aí foi a primeira intervenção do VAR importante. Opa, tem que expulsar o jogador do Corinthians. Depois o Corinthians faz um gol, né, numa atuação, uma jogada patética do Reinaldo e do Grêmio como um todo, naquela transição, enfim, foi lamentável. E o Corinthians faz um gol que também é anulado pelo VAR, e corretissimamente anulado, né? Tinha uns dois ou três jogadores bem impedidos, inclusive o jogador que protagoniza ali a jogada, né, dá sequência à jogada, ele está bem impedido quando recebe a bola, não tem nada de errado nisso, mas é o segundo momento em que o árbitro pega o microfonezinho dele no meio do estádio do Corinthians, né, no meio daquela multidão corintiana e fala: gente, o gol está anulado porque estava impedido, bababá, bababá. Ele já faz isso na expulsão, faz isso de novo no gol, e aí quando chega a falta do Gustavo Nunes, que tem um braço, nada a ver, uma disputa, uma jogada que quando muito é para amarelo, sabe? Ele pega e dá o vermelho direto pro Gustavo Nunes e o VAR não corrige. Ali, claro que o erro também é do árbitro de campo, né? Querendo compensar. Os caras ficam loucos para compensar. Expulsei um daqui, quero expulsar outro dali. Eles adoram isso, adoram, né? Mas o erro mais grave, mais uma vez, é do VAR, né, cara? O VAR olhar aquilo e não pedir para ele corrigir. Sabe o que que é isso? É constrangimentinho, é medinho, é cagonice. Medinho de, por uma terceira vez, né, rolar uma intervenção importante do VAR contra o Corinthians. Não é contra o Corinthians, é pela justiça. Não interessa a favor de quem ou contra quem é. Né? É mostrar o que de fato aconteceu. E ali rolou uma cagonice, sobretudo do VAR, e o Gustavo Nunes acabou expulso. Interferiu pouco, né? A gente fala que interferiu pouco totalmente entre aspas, né? Porque em tese o Grêmio estava jogando mal, é, faltavam poucos minutos, já foi nos acréscimos do segundo tempo a expulsão, então ela não interferiu em tese muito no jogo, mas quem é que saberia dizer se o Gustavinho não ia driblar dois, fazer uma jogada e marcar um gol do Grêmio nos últimos minutos, aqueles últimos em que ele não estava em campo? Não tem como saber. Em tese, impactou pouco no jogo como um todo, mas foi um garfo sim, foi um erro sim. Ponto. Né? Questão da arbitragem, acho que só dá para falar disso. O resto, eu também não gostei da condução em algumas coisas ali, mas aí
a gente vai entrar num detalhamento que eu acho que nem faz sentido. O foco aqui é o Grêmio, né? Vamos falar do Grêmio, da atuação do Grêmio, que foi interessante no primeiro tempo, né? Um Grêmio que competiu de igual para igual contra um Corinthians em casa, estádio cheio, né? Um time que está se ajustando, um time que não tem um elenco horroroso, também não tem dos melhores do Brasil, né? Não é o caso deste Corinthians atual, mas é um elenco que, cara, né? Jogando em casa sempre é complicado. E o Grêmio, na minha opinião, foi melhor no primeiro tempo. O Grêmio poderia ter ganho o primeiro tempo. Não conseguiu, beleza, acontece. No segundo tempo, aos 9 minutos, acontece uma coisa que a partir daí é o foco da minha análise aqui do vídeo, sabe? O Ranieri é expulso, justamente expulso, né? Já deveria ter sido expulso sem VAR, mas daí o VAR corrigiu. Na hora eu tava no churrasco vendo o jogo, teve gente achando que o Vijaçante ia ficar 2, 3 meses fora. Meu Deus, acabou, porque a cena foi impactante, foi forte, né? Eu acho que não teve uma grande consequência clínica, digamos assim, ao Vijaçante, porque a perna dele estava no ar. Daí no momento que tua perna tá voando e alguém dá aquele coice em ti, machuca, né? O impacto em si, mas a perna tem mobilidade para se mexer. Se tivesse no chão aquela perna ali, cara, o estrago seria bizarro, né? Então, uma expulsão justa que foi comemorada pelos gremistas e que, incrivelmente, na verdade, nos trouxe problemas. E aqui, cara, eu tenho 3 hipóteses para explicar o motivo pelo qual o Grêmio, quando teve um jogador a mais, passou a jogar pior. O Grêmio, obviamente, teve alguma iniciativa de ir um pouco mais para o ataque, meu Deus, estamos com um a mais, vamos fazer um gol, mas assim, pouco efetiva essa tentativa do Grêmio ofensiva, sabe? Era mais efetivo quando estava 11 contra 11, incrivelmente, né? E ao mesmo tempo o Grêmio dava margem para o contra-ataque, se deixava ser mais vulnerável, talvez um pouco também pela questão de ter mudado, né, os 3 zagueiros para 2 zagueiros, mas assim, por um motivo ou outro, o Grêmio acabou mostrando um futebol pior depois da expulsão do jogador adversário, cara. É inacreditável e não é a primeira vez que a gente vê isso acontecer no Grêmio de Renato. E a partir disso, eu já lanço a primeira hipótese. Na verdade, eu não acho que elas são hipóteses excludentes. Eu acho que, inclusive, pode ser um pouco das 3, mais provavelmente pode ser 2 acontecendo ao mesmo tempo, né? Mas as hipóteses são as seguintes. A primeira, como eu estava falando, Renato. Renato, cara, talvez falte treinador nesse momento, sabe? Se o time tá bem azeitado, sabe bem o que fazer, tá com a mecânica de movimentação apurada, na ponta da língua, na ponta do pé, tipo assim, cara, vamos fazer o nosso jogo. Vai faltar uma peça para os caras para eles tentarem nos anular aqui, marcarem algum tipo de jogada. Vamos explorar isso, cara, né? E é óbvio que tu ter um jogador a mais não significa necessariamente que tu vai ganhar o jogo, mas te abre boas brechas para pelo menos tu crescer na partida. Para pelo menos tu crescer na partida. Nem que seja em volume, nem que seja um volume improdutivo no final das contas, no último terço, mas o Grêmio não conseguiu nada. Não conseguiu ter mais volume, não conseguiu chegar mais, não conseguiu assustar mais, não conseguiu sequer ficar mais tranquilo defensivamente, cara. Talvez aí tenha um dedo do Renato, uma falha grave do time treinado por Renato Portaluppi. Acende-se essa luz amarela que, obviamente, não é só por conta desse jogo, a gente já fala disso em outras atuações, em outras questões do time que talvez o Renato esteja devendo, né? Outra hipótese que não é excludente, não é excludente é essa primeira, cansaço. Cansaço, cara. O Soteldo, eu tinha a impressão que na reta final do jogo ele já tava assim, ó, sabe? Os caras, e é uma hipótese plausível, os caras vieram de um jogo na lama,
Um jogo pesadíssimo, tenso, nervoso, 3 dias atrás, cara. 3 dias atrás. E se tu for pegar a sequência, 3 dias antes ainda teve outro, e assim vai. E viagem atrás de viagem, essa parte que o Renato se justifica em toda a coletiva, ele tem razão, cara. A gente não pode normalizar a campanha do Grêmio de 2024, porque ela não tá normal. O Grêmio tem um déficit, um prejuízo que nenhum outro time do Brasil tem neste momento. Então, sim, o cansaço, né? Eu até apostava iria que o Grêmio iria poupar nesse jogo, né? Porque, poxa, a gente está correndo riscos ainda de tragédia no Brasileirão. Eu pensei que hoje a gente ia poupar para pegar o Atlético Paranaense pelo Brasileirão com força máxima. O Grêmio não fez isso, né? O Grêmio manteve uma lógica que sempre se mantém em anos normais. Nas Copas a gente vai com força máxima, né? Eu acho que a perna pode ter pesado ali em algum momento. E agora, obrigatoriamente, contra o Atlético Paranaense, o que eu não sei se é um acerto, vamos ter que poupar significativamente, cara. E eu acho até que o Renato faz isso um pouco por conta do da grama sintética do Atlético Paranaense. Eu acho que ele quer poupar jogadores importantes dessa partida porque ele tem muito medo da grama sintética. E eu confesso que eu não sei se é um medo com fundamento ou se é um medo infundado, sabe? Tem algumas pesquisas, alguns estudos muito preliminares sobre isso e aparentemente, pelo que eu tenho visto, não se tem indícios de mais lesões em grama sintética, maiores, como é que se diz, não é indício, maiores, enfim, né, número de lesões ocorrendo proporcionalmente em grama sintética. Mas ele tem essa coisa, né? Alguns jogadores com questões clínicas importantes, de fato, são mais vulneráveis nesse tipo de gramado. O Suárez era um, né? Com a questão do joelho dele, né? Então, o Rodrigo Caio nem deve estar disponível, mas seria outro caso, provavelmente, né? Incidências é a palavra. Eu acho que não se tem notícias de incidências em maior número proporcionalmente na grama sintética, mas o Renato tem isso muito forte com ele. E eu acho que vai ser essa a lógica adotada. E até quando eu falei no último vídeo, né, que eu apostava já agora contra o Corinthians num mistão mais quente, assim, numa poupada mais importante nessa Copa do Brasil, em virtude da nossa situação delicada no Z4, né? Uma coisa que precisa ser dita, né, cara, nesse cenário, que eu me esqueci de dizer no último vídeo, e que eu acho que eu vi muitas análises em outros canais, em outros programas e redes sociais, as pessoas falando que tem que poupar, não tem que. Uma coisa que eu percebo nesse time do Grêmio atual, cara, é que isso não é necessariamente um elogio, tá? E nem uma crítica. É uma coisa até meio neutra. O Grêmio, na minha opinião, tem um grupo muito parecido. Muito parecido. Cara, tu pega aqui, ó, Jeromel já com uma idade avançada, Kahneman, Rodrigo Caio com a condição física que é uma incógnita, Gemerson, Rodrigo Eli, cara, Gustavo Martins. Tu pega lá uns 6 zagueiros que o Grêmio tem no elenco, tu pede para os gremistas formarem a dupla. Vamos fazer dupla, embora esteja jogando com 3 agora. Faz a tua dupla titular aí, cara. Eu tenho certeza que não vai ter uma unanimidade. Que vai ter muita dupla diferente entre os gremistas. No meio campo é a mesma coisa, cara. Uns acham que o Carbacho é craque, outros detestam o Carbacho. Acho que o Vijaçante é uma das poucas unanimidades. Aí tem o PP, que era titular, agora tá mal. Aí o Edenilson, tem gente que gosta, tem gente que odeia, né? O Cristaldo, acho que acaba sendo uma unanimidade, mas tem gente que torce o nariz. Então é mais ou menos unanimidade, né? Bom, as laterais não tem muito para onde fugir, né? Mas tem muita gente que prefere o Mike ao Reinaldo, muito mais por conta dos problemas do Reinaldo do que propriamente por confiar no Mike. A lateral direita, talvez o João Pedro seja mais afirmado que o Fábio, mas essa troca não gera grandes mudanças também de qualidade ali. No ataque, Soteldo, tem gente que prefere o Gustavinho, né? Do outro lado, Pavon, tem gente que prefere o Natan Fernandes, ou até mesmo jogar com o centroavante, no caso do momento, o Arezzo. Então, assim, cara, a gente tá com um grupo muito parecido.
em termos assim de reposições que tem no banco, que, cara, tem gente que até prefere como titular, né? Então, assim, essa poupada vai rolar lá. Por mim já teria rolado um pouco aqui, nesse jogo de hoje, mas não é como antigamente que entrava o Galdino, o Natan Pescador, sabe? E aí virava um Deus nos acuda, cara. Eu acho que agora, de certa forma, é um elogio à direção, porque conseguiram dar uma equilibrada nessas reposições, né? Com boas contratações, ou contratações interessantes. Contratações interessantes até o momento, a gente não tem como cravar ainda se são boas. Mas também, assim, isso também se dá um pouco por conta de não termos grandes expoentes na titularidade que né, são incontestáveis. A gente não tem o Suárez, que se entrar qualquer um que entrar ali vai cair muito, sabe? A gente tem o Arezzo, né? O Bright White talvez vai entrar ali para disputar. Até eu acho que o Diego Costa está muito bem, talvez seja um mau exemplo. Mas sabe, não tem ninguém assim tão afirmado nas outras posições ali, nos outros setores do time, a ponto de a gente perceber uma nítida queda na hora de poupar. Então tem mais esse fator, né, cara? Né? E eu acho que hoje o cansaço, para fechar esse grande parênteses do cansaço, pode ter sido um fator importante, sim. Então tem assim, hipótese um, Renato, problema realmente da organização do time ali, se atrapalhou quando ficou com um a mais, bizarramente. O cansaço acho que pode ter sido vilão. E a terceira hipótese, cara, relembrando, não são excludentes. A terceira hipótese, ela diz respeito à mentalidade dos jogadores, a corda esticada que eu tanto falo em outros vídeos, sabe? Quando o Grêmio entendeu o drama do Z4, parece que jogou muito mais. Hoje tinha um fator meio sangue doce, embora seja um jogo de mata-mata, né? Que é conceitualmente quente e nervoso por definição, mas o Grêmio jogou sem aquela corda no pescoço, né? E uma coisa que eu falei no churrasco em que eu estava vendo o jogo para meus amigos, e curiosamente o Renato falou na coletiva também, claro, ele até fala isso um pouco tirando da reta dele, né? Mas parece sim que alguns jogadores, quando o Grêmio ficou com um a mais, relaxaram. Ah, agora estamos com um a mais, né? E antes estavam talvez se doando um pouco mais, correndo um pouco mais. Ali parece que, eu até falei no meu churrasco, uma meia dúzia. O Renato falou em dois ou três. Parece que relaxaram, que correram um pouco menos, se tranquilizaram. E ali, cara, se tu deixou de esticar essa corda, deixa eu ajeitar aqui. Se tu deixou de esticar essa corda, cara, aí vai ficar complicado o time render o que a gente espera, né? Então, talvez uma ou algumas dessas hipóteses aí somadas podem ter contribuído para isso, né? Cansaço, bagunça e, e relaxamento. Um relaxamento equivocadíssimo. Era hora de tensionar, era hora de ir para cima dos caras e tentar fazer um gol. E o Grêmio chegou mais perto de tomar do que de fazer neste momento em que teve um jogador a mais. É, foi decepcionante, foi um balde de água fria, né? A gente começou até o jogo de uma forma mais interessante e acaba de forma melancólica. É bizarro porque não é um mau resultado, né? 0-0 é um resultado interessante até. 0-0 é um resultado que nos dá a possibilidade de uma vitória simples em casa, entre aspas, para passar adiante. Só que dado o contexto do jogo, né, de jogador a mais e ter feito um primeiro tempo mais interessante, até melhor que os donos da casa, acabou sendo frustrante, cara. Então é maluco isso, porque o jogo acabou em 0-0 e tinha uns 10, 15 gremistas comigo ali vendo o jogo e todo mundo saiu frustrado, né? Saiu frustrado por culpa do Grêmio. Por culpa do Grêmio, porque dava para ter feito mais, né? Não sei se por falta de perna, por falta de organização ou por falta de mentalidade mesmo, de vamos esticar essa corda, o Grêmio ficou devendo um pouco nesse segundo tempo, né? Não ameaçou, não foi para cima, não teve a intensidade necessária e aí ficou um gostinho amargo aí de um empate que poderia ter sido uma vitória que nos encaminharia à classificação na próxima fase. Segue tudo aberto.
Vamos acompanhar o jogo de volta em Curitiba para fazer valer o fator local aí mesmo, longe de casa. Eu acho que a gente tem boas chances sim de seguir adiante na competição. Feito! Era mais ou menos isso. Falou, abraço!